20 laticínios que compõem, né, esse sindicato das indústrias de laticínio. Então, ter a presença da nossa secretária, né, de desenvolvimento aqui da região, da prefeitura, ter aqui a presença dos produtores e produtoras que são mais importantes. Na verdade, essa minha fala, ela é como um ponto para que a gente possa discutir, porque quem sabe na pele o que representa o setor do leite é cada um de vocês, que vive o dia a dia da produção, da comercialização, da renda, vocês que são os entendedores. Nós estamos aqui como representantes políticos para buscar entender a sua demanda e poder fazer dela ações e políticas públicas que voltem para melhorar a sua vida. E o ponto de partida de tudo isso é a quantidade de leite que o Mato Grosso do Sul produz. Em 2014 já foi 364 milhões de litros e em 2022, o ano passado, 174 milhões de litros. Então, nós diminuímos quase a metade da produção. Nós sabemos que, para reverter essa situação, nós temos que ter volume de produção. Esse é o caminho. Porque quanto mais gente estiver produzindo, nós temos mais genética, mais vacas para ser comercializada, mais indústrias transformando esse leite, nós temos produtores mais próximos, custo de logística, de buscar leite é menor porque estão mais próximos. Então, o nosso grande desafio aqui é como aumentar a produção de leite. Esse é o desafio. E aí, esse desafio, ele passa por várias situações, etapas, complexidades e atuação governamental. Vocês sabem que para aumentar a produção de leite, você tem que ter a segurança de que vai vender o produto e com a venda do leite você vai pagar suas contas. Você vai entrar, investir em tecnologia, se você não tiver essa segurança? Você vai colocar genética, se você não tiver a segurança que vai ter como pagar a conta para não comprometer a sua atividade de uma forma geral, como, por exemplo, perder até a sua própria terra. Então, isso que nós temos feito na Assembleia Legislativa. A Assembleia, através da Frente Parlamentar do Leite, são várias instituições governamentais, não governamentais, associações, sindicatos, e nós temos feito a discussão buscando entender essa cadeia produtiva e, mais do que entender, buscar ter ações práticas para resolver essa situação. Então, problemas que nós estamos atuando, como por exemplo, você vai lá no Atacadão, lá em Dourados, chega lá 1 quilo de mussarela que vem lá do Goiás, ou às vezes São Paulo ou Paraná, é mais barata do que a nossa mussarela produzida aqui. Aí você fala, mas como que é isso? Né? Como que a gente traz essa mussarela, pega todo um frete e vem para cá? Então, esse ponto de interrogação que nós discutimos com o governo do estado e estamos, por exemplo, fazendo uma fiscalização nas divisas do nosso estado mais rigorosa para poder ver se a competitividade, se ela está sendo leal, ou seja, estão pagando imposto para trazer essa mussarela para cá. Porque se ela vem
e é mais barata, ela quebra o nosso produtor daqui. Então, Rodolfo, eu estou dando um pontapé inicial aqui, falando algumas questões que a gente já discute, deputado, para que a gente possa ter então a discussão com os produtores e depois essa discussão ser um caminho onde nós podemos discutir lá na Assembleia Legislativa e você discutir lá na Câmara Federal. Rodolfo, o deputado, colocou uma parte importante, que é a questão do leite em pó. E tem um problema do leite em pó que pode ser minimizado, você pode defender lá na Câmara Federal, que é proibir que se possa reconstituir o leite em pó para ser comercializado ou como leite in natura, ou como iogurte, ou para fazer queijo e lácteos. Então, essa competição, como que o importado, como que um leite em pó importado, por exemplo, do Uruguai, eles têm os cálculos de quantos litros o Uruguai produz por ano. Só que ele consegue exportar muito mais do que ele produz. Que mágica que é essa? Então é leite que vem de Nova Zelândia, que vem da Europa, entra no Uruguai, aí ele entra dentro das regras do Mercosul, que ele tem incentivos para comercializar e vende para nós. Ora, qual é uma situação importante para ser defendida lá? É a fiscalização, assim como é feito com nossos produtores, lá no Uruguai, na Argentina, se estão produzindo, como que é a questão sanitária desse leite, qual é a produção, para que possa defender os nossos produtores locais. Porque vê um leite muito mais barato do que o que a gente produz, como que nós vamos competir com eles? Esse é um ponto. Um outro ponto que nós temos que discutir é a questão da legalização do queijo artesanal, que ainda é uma grande barreira, que ainda é uma grande dificuldade. Todo ano tem briga lá no Mercadão de Campo Grande. Por quê? Tem o famoso leite do peão, que é o leite que o proprietário da fazenda deixa o peão tirar para ele completar a sua renda. É o leite do peão. Ele faz queijo e muitas vezes esse queijo não está dentro de uma regulamentação que não é difícil. Esse é um ponto, secretário, através do SIM, né, e agora com os consórcios, de facilitar, mas às vezes é tanta burocracia, tanto documento, que o produtor desiste na largada. Ele fala, não, mas o meu leite é pouco, e se tiver essa regulamentação, nós também começamos a ter esse novo ponto de produção, que é o queijo artesanal e que pode ser feito por qualquer produtor ou em associação. Uma questão que é muito importante é a discussão das associações. Nós precisamos, desde que eu discuto e participo, desde a época que eu era prefeito lá em Viema, que nós incentivamos o aumento da produção de leite, a importância das associações. Isso é fundamental, tem que ter um cabeça, o presidente ali da associação, que possa liderar isso, para poder comprar em conjunto, para poder vender em conjunto,
para poder pensar em alternativas, reivindicar o poder público. Se você cobra o prefeito, cobra o deputado, você sozinho é uma coisa, você cobrar ações em conjunto é outra completamente diferente. Por isso que nós também, pensando nisso, criamos a Frente Parlamentar. Que a Frente Parlamentar é uma associação de deputados que discute setores da sociedade, assim como nós estamos discutindo o leite. Outro ponto que é importante, eu quero aqui colocar mais, eu estou colocando mais interrogação do que afirmação. Outro ponto que é importante para ser discutido é o tamanho da produção, qual é o modelo de produção. A suinocultura do Mato Grosso do Sul, ela hoje já está em segundo lugar do país, disputando de igual para igual com Santa Catarina. Por quê? Nós temos milho, nós temos soja, tudo no quintal de casa. E por que conseguiu ter esse avanço? Porque eles encontraram um modelo de produção. Você, lá na sua propriedade, você pode produzir suíno, você pode produzir seu porco. Mas você, para crescer, se você não tiver todo um planejamento e uma estrutura tecnológica atual, você não consegue sobreviver. Você pode produzir suíno para matar num frigorífico, que é difícil achar, ou entregar em algum açougue, que é difícil entregar, porque tem a parte sanitária. Então, o que o suinocultor conseguiu? Encontrar um modelo, um tamanho de produção. A avicultura, quando eu fazia técnico agrícola na Fundação Bradesco, o modelo era 300 frangos, foi para 3.000, hoje é 30.000. Um aviário, com toda a tecnologia. Encontraram esse modelo. Nós precisamos também encontrar esse modelo de produção, onde vai ter um divisor de águas, o artesanal, que é o leite que nós produzimos em pequena quantidade, que precisa ser mais valorizado, porque ele vai ser artesanal, e existe mercado específico para isso, como na França. Como a canastra encontrou um queijo da canastra, é muito mais valorizado do que um queijo igualzinho, que não tem a marca canastra, que não é da Serra da Canastra. Por quê? Porque é um queijo artesanal, que tem todo uma regulamentação e que é valorizado. Nós temos condições de fazer o queijo do Pantanal, o queijo da fronteira, que é um queijo muito mais valorizado. Para isso, precisamos nos organizar, precisamos ter essa discussão, treinamento, nos aprimorar. Por quê? O pequeno produtor de leite, ele obrigatoriamente, ele vai ter que seguir o caminho artesanal, porque é menos produto e você tem que vender muito mais caro. E para aumentar a produção, nós precisamos encontrar que nós não temos esse modelo ainda aqui no Mato Grosso do Sul. Um modelo de produção, aí sim, uma produção tecnificada, onde você possa produzir 15.000, 20.000 litros dia, através de tecnologia, onde 2, 3 funcionários vai conseguir fazer isso, como na Nova Zelândia, produção por carrossel, a vaca vai entrando sozinha, coloca
o robozinho coloca as ordenhadeiras, ela completa o ciclo, sai sozinha, vem um ganchinho tocando elas automatizado e fica ali uma pessoa só vendo se está tudo correto, se deu certo, se deu errado e corrigir uma coisa ou outra. Essa é a produção de leite futuro, por isso que o Uruguai tem tanto leite, a Europa tem tanto leite, tem mais leite do que se consegue consumir. Então, esse é outro desafio que nós temos para poder discutir. O governo do estado está pensando em se ter agora o Pro-Leite, né, Orlando? Que é uma lei que o governo do estado quer estimular produtores de leite que têm alguns critérios e poder ter financiamentos mais atrativos para poder ter o apoio. Nós precisamos também pensar na assistência técnica. A assistência técnica ela é fundamental e hoje nós temos essa dificuldade com a assistência técnica, porque ou temos assistência técnica particular e se for para a Agraer não tem perna para poder oferecer essa assistência técnica adequada que o produtor precisa, porque é esse tripé que precisa ser entendido, né? Dentro da porteira, que é o tripé da genética, o tripé do rango, da boia, do boi, da vaca, o que ela vai comer, né? E o tripé sanitário. Então, tudo isso junto, para ter essa percepção, alguém especialista tem que nos orientar. Agora, nós temos conseguido, o estado do Mato Grosso do Sul conseguiu ter o PAA do leite, que só tinha no Nordeste. Esse é o primeiro ano que aconteceu. Então, o plano de aquisição de alimentos, o PAA poder comprar o leite, né, direto do produtor. É o primeiro ano e é para atender a comunidade indígena, né? Só foi em Amambai, em Dourados, Cidrolândia e aqui na região pode, aí a secretária, foram contemplados aqui. Esse é o 45 produtores foram contemplados aqui em Ponta Porã, e esse é um caminho também que se abre, né? O governo federal agora vai lançar um financiamento para